Oi, pessoal, como foi dito, promessa é dívida. Voltamos aqui com o professor Arnaldo e vamos continuar com esse tema do português para concurso público. O senhor colocou aqui um fator para levar à aprovação é a repetição. Então, o senhor colocaria que é importante o aluno sentar e resolver questões? Resolver questões faz parte da última fase do aprendizado, que é a construção de habilidades, tá? Quando você estuda, você tem que primeiro construir competência. Competência é conhecimento. Depois que eu tenho conhecimento, eu construo habilidade. Competência, adquirir conhecimento. Habilidade, saber usar o conhecimento. Então, muitas vezes os alunos dizem assim: Arnaldo, eu entendo tudo na aula. Quando eu vou resolver questão, eu erro. Por quê? Você adquiriu a competência, mas não adquiriu a habilidade. Então, você tem que passar por uma aula de resoluções. Você tem que ver o professor resolvendo a questão para que você entenda o passo a passo. Sim. Tudo tem o chamado step by step. Né? Ou seja, se eu não sei como fazer... Essa daí foi nova, hein, professor? Se eu não sei como fazer, eu tenho que ver alguém fazendo. Aí eu vou primeiro imito a primeira, segunda, terceira, quarta vez. De repente, a partir da quinta, eu já começo a colocar minha identidade na resolução. Então, é necessário. Uma criança, um bebê, o que ele faz é repetir o que os pais dele fazem. Sim. Muitas vezes ele está tentando fazer, ok? E os pais não estão percebendo e ele não está conseguindo. Mas com o tempo, devido à repetição, ele consegue fazer. Quando eu falo de repetição, eu falo principalmente em memorização. A língua portuguesa tem regras que precisam ser memorizadas. E memorizar é repetir. Você tem que ler, reler, ler novamente, ler outra vez, ler mais uma vez, se possível, ler mais umazinha, e de repente você pode não memorizar tudo, mas quando você estiver resolvendo a questão, que o conceito for cobrado, você enxerga o conceito na frase. E isso é importante. A língua portuguesa depende de leitura proficiente. Os candidatos brasileiros, em sua maioria, não sabem ler. Eles são, por isso, chamados de analfabetos funcionais. São aquelas pessoas que reproduzem o que está escrito, mas não entendem aquilo que leram. Entendi. Tá? E nesse caso, a pessoa tem que voltar para fazer o chamado letramento. Entender sentidos, conhecer novas palavras, saber que os textos têm como finalidade transmitir um ponto de vista de uma pessoa que você não conhece, não sabe o gênero, não sabe a idade, não sabe a formação e que você tem que respeitar o posicionamento dela. Tá? Eu tenho que fazer o aluno, na verdade, compreender que o texto é amigo dele. Ele tem que ser fiel ao texto. E ao ler o texto, ele tem que dar prioridade de tudo que o autor está dizendo é a verdade que a prova vai considerar. A verdade, a alternativa correta, é aquilo que o autor diz. Em algumas alternativas, haverá opções em que o elaborador vai tentar induzir o candidato a marcar uma opção que vai em desencontro ao que o autor disse no texto. Sim. E isso é problemático. A casca de banana, né? Digamos assim, para colocar. Não deveria ser, porque na verdade, quando você sabe ler, entendeu? Eu vou ler você, tá? Você está aqui na minha frente. Eu vou ler você. Então, de repente, algumas compreensões que eu vou ter da tua leitura vai depender do horário. Né? Por exemplo, a gente está fazendo uma gravação no horário que você deveria estar almoçando. Então, às vezes o teu rendimento pode cair porque você está com fome. Isso. Não é verdade? Às vezes eu poderia falar bem melhor sobre esses conteúdos se fosse no horário da noite. Por quê? Porque durante o dia eu sou mais sonolento, eu sou mais lento, sou menos criativo. Isso tem que ser levado em conta quando o candidato estuda. Sim. Por exemplo, eu costumo dizer para o meu aluno: Arnaldo, que horas eu devo estudar? A preferência é que você estude no horário em que vai acontecer sua prova. Por quê? No horário que você vai fazer sua prova, você tem que acostumar o seu cérebro a ficar concentrado. Olha, okay? Que dica boa. Tem gente que estuda de madrugada. Aí, bom, ele aprende a render de madrugada. Sim. Mas quando ele vai fazer, ele vai para um simulado que acontece de 13 às 17, o rendimento dele não é o mesmo. Por quê? O cérebro está acostumado a render no horário da madrugada. Então, infelizmente, nem todos podem estudar nesse horário para o trabalho. Sim. A pessoa vai ter que fazer um treinamento no horário que ela tem livre, mas, dentro do possível, ela tem que acostumar o corpo, o cérebro, entender o psicológico a render no horário da prova. Até o horário que você vai estudar interfere em como vai ser no dia da prova, né? Ainda não tinha
Há candidatos que na sala de aula eles escolhem um horário que eles têm disponível, Sim. vão lá e não conseguem render. Mas aí, de repente, eles vêm numa outra aula, acontece o feriado, eles vêm numa aula de manhã e dizem assim, Arnaldo, hoje eu tive plena compreensão de tudo. É porque nós somos diferentes nesse aspecto também. Sim. O candidato tem que verificar, não dá para ele se comparar. Ah, fulano começou menos tempo que eu, já foi aprovado, eu não fui porque eu sou... Não. Você tem que aprender primeiro a se conhecer. Você tem que verificar quais são os horários em que eu estou rendendo, que disciplinas eu tenho melhor desempenho, tá? Para você montar uma estratégia de resolução da prova no dia do concurso. Sim. Língua portuguesa, por exemplo. A maioria dos candidatos não gosta de estudar português, não sabe estudar português, tem dificuldade com a língua portuguesa. Mas a pessoa não tem como fugir disso. Vai cair português no concurso público. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que priorizar a língua portuguesa em casa. Primeira disciplina que eu estudo português, porque eu tenho que estar descansado para estudar português. Se eu estiver cansado, entendeu? E for estudar, já não tenho bom rendimento, tá? Não estou no melhor horário, tá? E vou acabar dizendo, desisto, não consigo aprender isso. Esse é um ponto. O ponto número 2. O candidato tem que compreender que nem os professores, e eu me incluo nessa lista, dominam aquela de ciência. A língua portuguesa, por exemplo, é cheia de, vou colocar assim para você, determinados aspectos vazios que nem os gramáticos conseguem responder. Tá? Então, o que vai acontecer? E por que isso acontece? Primeiro porque a gente depende de um contexto, ok? E o contexto depende do momento, depende da situação. Tá? Muitas vezes o aluno manda para a gente uma frase feita. Por exemplo, hoje eu respondi a uma questão da prova que dizia assim mesmo, o que é CA? Ponto. O que é CA? Então você entendia que o texto ia responder o que era CA. Sim. E perguntava o que era aquele que. Qual a função desse que? Tá? Você tem que entender, o que é um pronome interrogativo. Mas, Arnaldo, não tem ponto de interrogação. As perguntas podem ser diretas ou indiretas. Entendeu? Eu posso ter uma interrogação direta ou uma indireta. Quando você coloca o que, quando colocou o o antes do que, se esse o for artigo, esse que é interrogativo. Então, ele é pronome interrogativo. Tá? Aí você diz para você assim mesmo, olha, não vi o que você mostrou. Não vi o que você mostrou. Esse o, antes do que, não é mais artigo. É pronome demonstrativo. Não vi aquilo que você mostrou. Então, o candidato tem que ficar muito atento, porque língua portuguesa depende de contexto. Sim. Depende de leitura. A regra não muda, mas o No contexto muda. Ah. Se eu não tiver uma leitura muito atenta, mesmo que eu conheça a regra, eu vou errar a questão. Então a pessoa tem que estar bem preparada psicologicamente no dia da prova dela, com a mente descansada e também quando for estudar, uma dica de ouro do professor Arnaldo, comece pelo português. Sim. Que já vai começar com o pé direito, calmo, tranquilo. Sempre vai cair em concurso público. Exatamente. E um detalhe, não é necessário que você comece a sua prova do concurso pela língua portuguesa. Não. No dia da prova está todo mundo nervoso, ansioso. Sim. Então a melhor coisa é você perder o medo da prova. O que aconteceu? Quando o fiscal disser, podem começar, você abre a prova e vai para aquela disciplina que você domina, que você gosta, que você sabe, que você tem facilidade. Quando você começar a resolver as questões que não está difícil, os teus batimentos cardíacos vão diminuir, Também. você vai se acalmar, você vai resolver aquela prova, já vai para a segunda mais tranquilo. Agora, língua portuguesa tem que ser, no máximo, a terceira prova do concurso. Porque se você for resolver uma prova de português cansado, Eita. você vai escorregar. Há determinados aspectos da prova de língua portuguesa que são aqueles detalhes. Ele quer a exceção. Ele utiliza um sinônimo que não é comum nas perguntas. Entendeu? Você lê com pressa. Está cansado e lendo com pressa. Perde a questão por falta de atenção. Quantos alunos dizem para mim, eu não vi. Eu falei, então procure um oftalmologista. Porque está aqui, ó. Mas na verdade a gente sabe que isso é consequência do cansaço. Exatamente. Português não pode ser estudado quando você está cansado. Eu queria, professor, a gente vai começando aqui a terminar nossa entrevista. Sim. Foi muito bom, né? Várias dicas para você, concurseiro, que está com medo do português, não sabe como começar. E, professor, eu queria só que o senhor colocasse, falando para o pessoal que está assistindo a gente aqui, por que fazer concurso público é uma boa opção? Ok. Bom, ser
Concursado, eu sou de uma família de concursados. Né? Olha que interessante. Meu pai é militar, ok? É aviador, já está na reserva. Tá? Minha mãe é professora. E logo depois eu tenho irmão da Petrobras, tenho irmão da Seduc, tenho irmão de CRs, tenho irmão na Marinha, enfim, todos são concursados. O único que largou o serviço público para o privado fui eu, entendeu? E digo a você que eu sou muito feliz no setor privado, tá? Mas eu verifico o seguinte, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Antes da nossa conversa, a gente falava sobre pandemia. Sim, né? Verdade. A pandemia, eu sou do setor privado, fui obrigado a ficar em casa. Tá? E no ramo em que eu atuo, tá? Se eu não trabalho, eu não ganho. Exato. Ou seja, eu tive que sobreviver do dinheiro que eu tinha, tá, guardado e dos meus cursos online. Ok? Sim. Os meus irmãos, meu pai, minha mãe, tá, também ficaram em casa. Mas eles não tiveram nenhum problema com relação aos proventos deles. Tá? Era Sim. garantido. Tá? Minha mãe, graças a Deus, na ocasião estava muito temerosa por causa da doença, ficou em casa, tranquila, não pegou a doença, mas todo mês o salário dela estava lá. Sim. Te dei um motivo já essencial. O motivo número 2 é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, por que fazer concurso público? É o melhor casamento que existe. Tá? Você quer saber o que é casamento? Olha só, sua relação com o serviço público, ok? Se você não estiver se dando bem, tá? Você pode pedir um tempo. Vai ficar lá guardado. Vai lá viver suas aventuras, vai viver aventuras amorosas com outras funções, outras profissões. Se não der certo, um dia você volta, ele está lá te esperando. E vai te dar o mesmo direito, mesmas garantias que você tinha quando a relação começou. Porque fazer concurso público, gente, trabalha menos, tá? Ganha razoavelmente melhor ou até bem melhor, ok? Mas principalmente é a garantia de que na sua velhice, tá? Se nenhum governo atrapalhar isso, tá? Você possa ter uma velhice mais confortável. Ok? Digo isso para os meus pais, que já estão aposentados, pelo menos aí uns 10 anos, e graças a Deus, né? Eu converso quase todos os dias com a minha mãe, tá? Sobre viagens que eles estão planejando, que eles fazem, entendeu? Da maneira que eles podem viver, acordar a hora que quiserem, não se preocupar mais com responsabilidade que não seja aquelas que seja familiar, por amor, ok? Então vale muito a pena. Eu fui da Academia da Força Aérea, entendeu? Fui da AFA, tá? Foi o tempo que eu era estudante, tá? Então naquela época eu ganhava como aluno, serviu muito para mim, mas eu resolvi vir para o mundo civil e exerço o papel de professor desde então, ok? Mas se você perguntasse para mim, Arnaldo, se você não fosse professor, tá? Eu iria buscar uma área no serviço público, ok? Porque eu teria tempo para estudar, tempo para viver a minha vida, entendeu? Teria final de semana, que é fundamental para a gente poder ter saúde, descansar melhor, isso o serviço público te dá, e vantagens que nenhum outro setor é capaz de oferecer a você. Olha aí, pessoal, várias dicas, né? Eu adorei a colocação do professor que o melhor casamento, né, seria com o concurso público. Não tinha pensado também dessa forma também, realmente. Professor, eu quero lhe agradecer pela participação. Eu fiquei nervosa, viu, gente? Porque as colocações do português, a forma, já fui aluno do professor Arnaldo também, já. E eu quero muito agradecer a participação, professor. E aposto que todo mundo gostou da entrevista e vai ter mais dicas e vai saber se posicionar melhor em relação à prova, a grande prova que ele vai fazer naquele dia do concurso dele. Professor, muito obrigada, viu? Obrigado, querida. Obrigado, pessoal. Qualquer conversa a mais que ele ter comigo, @português definitivo no Instagram. Valeu? Obrigada, professor. Tchau, pessoal.